Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como lá no céu. Oh, 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 oh. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Oh, 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 oh. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oh, 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 para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. A palavra. Paz, Senhor, irmãos. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 20. Amém. A semana passada nós vimos aqui sobre, no capítulo 19, a questão da destruição de todo o sistema religioso, né, irmãos, da igreja que vão estar, das igrejas que vão estar como umas juntas com as outras, dentro de um grande ecumenismo. E então Deus irá destruir todo o sistema religioso, e realmente o inimigo será derrotado dentro daquilo que ele tem pregado, para poder desviar a atenção do povo em relação ao Evangelho. Então, no capítulo 19, houve então a queda final da Babilônia e de todos aqueles que... Isso é no capítulo 18, 19, né, irmãos? Culminou no 19. Depois, então, Cristo volta, né, irmãos, com o seu exército celestial. E na batalha aqui, como os teólogos traduzem, na batalha do Armagedon, ele então destrói ali o anticristo, o falso profeta. E então nós entramos no capítulo 20, e diz assim a palavra de Deus no capítulo 20: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que mais não engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações,
que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Pai amado, nós louvamos e agradecemos ao Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, de estarmos, ó Deus, na Tua casa nesta noite, e aqui podemos aprender a Tua palavra. Ó Pai, que Teu Espírito Santo seja soberano nesta reunião, ó Pai, e que venha falar profundamente aos nossos corações. Nós queremos aqui, Senhor, nesta noite, aprender e sairmos daqui edificados para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então nós chegamos aqui no momento crucial, né, irmãos, do Apocalipse. Nós estamos, saímos de toda uma problemática no mundo. O mundo passou pelo que a Bíblia chama do dia de Deus, né? Lá em Joel, lá em Sofonias, tem uma outra passagem também que agora, em Ageu, ali tem uma profecia, tem profecias ali, que fala sobre o dia de Deus, o dia do Senhor. Então nós encontramos este dia do Senhor no Apocalipse, quando nós podemos acompanhar através dos selos, das trombetas, das taças, né? O castigo de Deus sobre o homem. Deus está corrigindo a humanidade, aqueles que ficaram aqui no período da grande tribulação. Deus então estará corrigindo, derramando a sua ira sem misericórdia, porque o homem amontoou pecado sobre pecado, e então chegou o momento em que Deus falou, basta. E aí o Senhor então nos revelou, nos deixou o Apocalipse, para que nós tenhamos uma noção do que realmente irá acontecer no período da grande tribulação. Agora, claro que a coisa é muito mais profunda do que nós imaginamos. Por quê, irmãos? Porque essa ira, quando você lê, é muito fácil. Você leu, você está lendo. A letra, ela não ofende, a letra não machuca, né, irmãos? Você não sente, a não ser que você se envolva de uma tal forma que você se aprofunde muito naquela leitura, e você é como se você estivesse vivendo aquela situação. Mas quando você lê superficialmente, para você é normal. Puxa vida, vai cair fogo do céu, vai destruir as árvores, ou então vai cair uma pedra lá do céu e vai estragar, vai poluir as águas, e isso e aquilo outro, vai aparecer gafanhotos, e vai aparecer isso e aquilo outro, vai sair fogo da terra. Isso aí, né? É uma simples leitura, mas, irmãos, quem ficar aqui nesse período, aí vai saber o que é o dia do Senhor, irmãos. Então nós entramos, já passamos aqui no capítulo 19, dá o desfecho total de Babel. Interessante, né, irmãos? Os irmãos perceberam como o Apocalipse está ligado ao Gênesis? Irmãos, perceberam isso? Qual foi uma das primeiras revoltas na Bíblia, depois do dilúvio?
Os irmãos podem me dizer? Qual foi a primeira revolta, o primeiro sinal de rebelião do homem depois do dilúvio? Não. A Torre de Babel. A Torre de Babel, irmãos, o que é a Torre de Babel? Babilônia. Não é verdade? Então os homens ali fizeram uma irmandade, porque todos falavam a mesma língua, eram todos irmãos, todos filhos do mesmo pai, todos netos do mesmo avô, que era Noé, né? Então fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, foi o primeiro sinal de rebelião do homem depois do dilúvio. Aí Nimrod, que era um grande caçador, que era um grande líder, liderava toda aquela massa humana. Vamos construir uma torre, para que essa torre sirva de marco para nós. Vamos chegar até o céu, até as nuvens, para que ela sirva de marco, para que nós não venhamos a nos afastar uns dos outros. E vamos mostrar o nosso poder. Nós temos força, temos poder. E aí Deus, quando viu aquela situação, falou, não, vamos confundir a língua dos homens, porque o homem está se tornando poderoso, está achando que é poderoso, e está querendo chegar até os céus. E Deus então chegou lá, desçamos, né, irmãos? No plural, né? Desçamos e confundamos ali as línguas. E ali, ele confundiu as línguas, e então nasceu ali as divisões de nações, e a linguística então foi se desenvolvendo, e chegou até hoje, nossos dias. Interessante, irmãos, é que todas aquelas pessoas tomaram caminhos diferentes. Alguns começaram a seguir deuses diferentes, outros começaram a praticar feitiçaria, tudo naquela região de Babilônia. E o mundo herdou de Babilônia toda essa carga de feitiçaria, de cultura, toda a cultura de adoração a deuses, e enfim, tudo que você imagina de sistema religioso provém de Babilônia. E isso, irmãos, saiu para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte e para o Sul. O berço é Babilônia. Então, se você pegar a história da humanidade, você começa a analisar e a ver e a estudar dentro da própria Bíblia, você vai ver que todas as coisas estão convergindo para o mesmo local. Ou seja, hoje existe língua, hoje o inglês é uma língua universal, e o espanhol, né? São as duas línguas mais faladas do mundo. E hoje o homem praticamente está falando a mesma língua. Não é verdade, irmãos? E hoje as nações praticamente não têm mais fronteiras. Na Europa, você pode andar nos países que fazem parte da comunidade. Eu acho que nem RG está usando. Usa algum documento? Você que foi lá, Ana Karina? Para atravessar os países é normal, não precisa passaporte, né? Então, isso sabe o que é, irmãos? É a união. Os povos estão se convergindo. O que Deus fez, irmão? Deus fez assim. Eles se centralizaram em Babel, né? Em Babel, eles chegaram em Babel e se centralizaram ali. Deus fez o quê? Deus fez isso aqui, ó. Cada um procura seu rumo. Vamos viver a sua vida. E adore a mim como Deus. Não adore ao homem, não adore a criatura. Hoje, irmãos, nós estamos fazendo isso aqui, irmãos. Outra vez. É ou não é, irmãos? Estamos voltando para o mesmo ponto, que é Babilônia. Só que com nomes diferentes, com uma vestimenta diferente, com maior tecnologia, com maior conhecimento. Temos hoje muito vasto conhecimento, temos muito mais do que o povo de Babel tinha naquela época. E hoje prega-se muito, como os babilônios pregaram, nós vamos fazer essa torre para mostrar que nós somos poderosos, ou seja, nós somos deuses. E hoje prega-se
em muitos locais e até em igrejas protestantes evangélicas, de que você é um Deus, de que você não tem o Espírito Santo, você é Deus. Eu li isso já muitas vezes em muitos livros. Então você pode confessar: eu sou Deus, eu sou um pequeno Deus, eu sou Deus, eu tenho poder, eu posso, eu sou Deus. Isso, irmãos, é mensagem que provém de Babel. Por quê? Porque nós estamos convergindo para o centro outra vez. Mas não é o centro que é o Senhor, é o centro que é o pecado, o egoísmo do homem. E aqui, quando nós podemos perceber que a coisa já estava aguda, Deus destruiu literalmente Babilônia, ou seja, o sistema babilônico que envolve este mundo atual, e que quando Cristo arrebatar a igreja, ele vai aumentar. Por que vai aumentar, irmãos? Porque vai entrar o sistema de nova era. A nova era vai entrar de vento em popa nos lares, nas famílias. Vai haver um ecumenismo religioso. Então não importa se você, eu espero que nenhum dos irmãos aqui fique, que todos sejam arrebatados, mas se você ficar, e você for pertencer a uma denominação, e você quiser ficar de bem com o grande líder mundial, você terá que fazer parte de uma organização que esteja ligada com o centro, com a cabeça. E aí nós teremos igrejas protestantes. Vocês não se enganem, não. Teremos presbiterianos, teremos luteranos, teremos católicos romanos, teremos muçulmanos, teremos hindus, através da nova era. Teremos toda e qualquer espécie de denominação vai estar dentro, inserida no mesmo contexto religioso. Você só não fará parte daquele contexto. Espero que você não fique. Repito outra vez, reforço, né, irmãos? Então por isso nós temos que lutar para entrar no reino dos céus. Mas se você não optar por esse sistema religioso, você será degolado. Você não poderá fazer parte da sociedade pós-arrebatamento. E aqui interessante que fala que quando Jesus prendeu o falso profeta e a besta, que era o anticristo, o grande líder, né, irmãos? Quando se fala besta, irmãos, nós imaginamos que será um sujeito horrível, né? Seja um camarada, né? Não, irmãos, vai ser um líder carismático. Ele será tão carismático que ele vai enganar milhões de pessoas. Os irmãos pensam que um líder poderoso, ele chega assim batendo e vai ser líder amado pelo povo? Não. Um dos maiores problemas de Joseph Stalin. Quem já ouviu falar aqui de Joseph Stalin? A maioria dos irmãos já ouviu falar, né? Um dos maiores problemas de Joseph Stalin, irmãos, é que ele chegou batendo. Joseph Stalin matou mais do que Hitler. Joseph Stalin, ele matou mais gente do que Adolf Hitler. E ninguém fala nada. O Hitler é a bola da vez. E no entanto os dois foram contemporâneos. E Joseph Stalin massacrou o povo russo. Massacrou como se mata barata. Interessante, o Lenin, que foi o antecessor dele, era amado pelo povo. Interessante, né, irmão? O povo russo amava Lenin. Por quê, irmãos? Porque Lenin se preocupava com a fome do povo russo. Lenin amava o povo russo. Lenin deixou tudo pelo povo russo. Lenin enfrentou as baionetas do czar por amor ao povo russo. E Stalin foi um oportunista, entrou pelas portas do fundo e massacrou milhões de russos. Milhões de russos.
fora os países satélites da Rússia, que ele também massacrou, e que constituiu posteriormente a União Soviética. Então o anticristo não vai ser como Stalin, porque se ele chegar batendo, ele não vai ser amado, ele vai chegar operando, tanto é que ele vai ter um líder religioso ao seu lado, fazendo cair fogo do céu, fazendo milagres e prodígios. Ele mesmo será ferido e será curado, como um milagre de Deus. Ele vai conseguir fazer algo que até hoje homem nenhum nessa terra conseguiu fazer, irmãos. Ele vai conseguir assinar um acordo de paz no Oriente Médio. Você imaginou isso? Palestinos, árabes e judeus andando de braços dados. Onde já se viu isso, irmãos? No dia que Isaac completou, acho que 14 anos, Ismael já zombou dele ali. Os irmãos lembram dessa passagem lá no Gênesis? Lembram, irmãos? Quando Isaac completou 14 anos, que foi fazer o mitzvah dele. Não é isso? É o mitzvah. Aí Ismael começou a zombar de Isaac, falando que Isaac era nenenzinho, era criança. E aí Sara falou: manda esse garoto com a mãe dele embora. E Abraão se codoeu todo. Já começou a guerra ali, irmãos. O pai que amava o filho, não, mas é muito dura essa decisão, vou mandar meu filho embora, mesmo que não seja seu filho, Sara, mas é meu filho. Manda esse garoto embora, porque ele não vai receber a herança junto com meu filho. E Deus falou: Abraão, dá ouvido para sua mulher, manda o garoto embora, deixa que eu cuide dele. E é o resultado hoje, irmãos. Nós estamos vendo ali, o povo árabe odeia o povo judeu, e são irmãos, salvo os palestinos, que não são irmãos dos judeus, apesar que eles falam que são filhos de Abraão, mas não são, né, irmãos? Eu já falei aqui, os palestinos não são filhos de Abraão, são descendentes dos filisteus. Os filisteus são descendentes de uma ilha chamada Cafitor, que são invasores também de Canaã. Eles eram conquistadores, eram navegantes, conquistadores, homens que conquistavam terras. Então eles chegaram em Canaã, tomaram aquela faixa que hoje é faixa de Gaza, Ascalon, toda aquela região do sul de Canaã, eles tomaram. E Deus falou: expulsa todo este povo da terra e toma posse Israel. E Israel, com pena, com dó, não sei, deixou lá e está lá até hoje. Então, irmãos, o anticristo, ele vai conseguir fazer um acordo de paz no Oriente Médio. Ora, esse homem é poderoso. Nem os Estados Unidos, com toda a força financeira deles, consegue assinar um acordo de paz permanente no Oriente Médio. E o anticristo vai fazer isso. Posteriormente, claro, ele vai reconstruir o templo. Tem coisa, irmãos, que o judeu mais deseja do que o templo? Nada. O judeu, o primeiro anseio, a maior ansiedade do judeu hoje é a construção do templo. E a segunda é a vinda do Messias. São as coisas que o judeu mais deseja na vida. É o templo reconstruído e a vinda do Messias. E esse sujeito, ele vai reconstruir o templo. Você imagina a reconstrução do templo? Ele vai ter que remover aquela mesquita, o domo da rocha e a mesquita de Aqsa, que está no mesmo local. Ele vai ter que remover estas duas mesquitas para reconstruir o templo no lugar do templo. E os muçulmanos vão engolir isso. Irmãos, tem que ser um homem muito poderoso para fazer isso. E ele vai fazer. Ele vai reconstruir o templo. Então depois ele senta dentro do templo e fala: agora me adorem como Deus. Olha o que foi que eu dei para vocês. Está vendo aí?
vocês agora vão herdar, vão receber tudo que pode das minhas mãos. Eu sou Deus, me adorem. E aí o povo de Israel fala, o quê? Tem coisa errada nesse negócio, né? E aí eles não vão adorar. E aí eles vão lembrar, porque já vai haver um grande movimento evangelístico no mundo. O anticristo já vai estar pondo as manguinhas de fora, já vai estar querendo colocar o selo dele nas pessoas, para poder controlar o comércio mundial e a finança mundial. E aí eles vão perceber que eles estão sendo enganados por aquele governador, por aquele governante, por aquele imperador. E aí eles então vão olhar e vão ver que Jesus Cristo era o Messias. Eles vão lembrar que a igreja foi arrebatada, que foi tirado um povo desta terra. E aí então eles vão aceitar Jesus como Salvador. 120 mil, 144 mil irão se levantar e irão sair evangelizando, e o anticristo perseguindo, e muitos perderão o pescoço. A cabeça de muitos rolarão, porque não irão se dobrar diante do anticristo. E aí nós chegamos no Armagedon, o Senhor Jesus aparece lá nos céus, com a igreja glorificada, com os anjos, e então vem, derrota o anticristo, pega o anticristo, pega o falso profeta, e inaugura o lago de fogo e enxofre. Não é o inferno já está inaugurado. Já tem pessoas lá no inferno. Por sinal, milhões já estão no inferno. Mas o lago de fogo e enxofre será inaugurado pelo falso profeta e pelo anticristo. Jesus irá lançá-los vivos dentro deste lago. Posteriormente, quando ele acabar com essa questão, então ele vai descer um anjo dos céus, com a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão, diz aqui o capítulo 20, prende o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, quer dizer, os dois são a mesma pessoa, né? E amarra por 1000 anos, e ele então fica preso 1000 anos. Aí, o diabo foi preso, os demônios também serão presos, né, irmãos? Porque o grande chefe deles foi preso, e eles também vão ficar afastados de toda a situação, de toda a cena. E ele então coloca um selo sobre aquele abismo, sobre aquela prisão, e o diabo então não pode mais sair para enganar a nação. E depois, quando terminar o período que nós chamamos de 1000 anos, né, irmãos? Milênio. Tem um acento aqui, não tem, irmãos? Não é, né? Me ajuda aí, porque eu sou meio ruim desse acento aí. Então, quando terminar esse milênio, irmãos, o diabo será solto. Quando terminar, não, quando estiver próximo, né, do final. Então, vamos dizer que aqui seja o milênio, né, irmãos? Ele foi preso aqui. Aí vai ter, quando Jesus voltar, que é justamente onde nós estamos, né, irmãos? Ele voltou tal, e ele pegou o falso profeta e a besta, e jogou lá no lago de fogo, né? Eles estão aqui já queimando, os dois. Inauguraram o lago de fogo e enxofre, né? O diabo foi preso lá no abismo, está preso lá, está selado. Quando for aqui, estiver para acabar esse período milênio, ele será solto. Ele será solto lá no final. E depois, o profeta, aqui João, o apóstolo João, viu tronos, e assentaram-se sobre aqueles tronos, e a quem foi dado o poder de julgar, e via as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem. Ou seja, aí entra onde eu falei para os irmãos agora. Todos aqueles no período de grande tribulação, que não adoraram a besta e nem a sua imagem, vão ser degolados. Todos serão degolados. Por quê, irmãos? Porque uma das razões para que se viva nesse período é que a pessoa tenha o selo do anticristo em sua testa.
ou na palma da mão. E se a pessoa recusar, falar, não, eu não vou admitir em hipótese alguma que eu seja marcado por este selo. E então nós iremos, nós não, né? Quem estiver aí irá perder o pescoço, né, irmãos? Apesar que tem uma linha dentro da teologia que diz que nós vamos passar por esse período de grande tribulação, né, irmão? Existem aqueles que chamam-se pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas dizem que a igreja irá passar pela grande tribulação. E é a corrente mais forte, ou seja, é a que mais tem oposição, a que oferece mais oposição aos pré-tribulacionistas. No meu caso, né, irmão? Eu sou pré-tribulacionista. Já tem outros que são mid-tribulacionistas e outros são pós-tribulacionistas. Eu sou pré. O que é o pré, né, irmãos? Todo mundo sabe o que é o pré aqui, né? Ou seja, Cristo volta para arrebatar a igreja aqui, antes da grande tribulação. Essa é a minha posição. Outros acham que Cristo volta no meio, ou próximo ao meio, aqui. Esses aqui chamam-se mid-tribulacionista. E tem uma equipe aí, esses são fortes, tem um argumento muito forte, e eu alerto aos irmãos para tomarem cuidado, porque eles são muito sutis, eles sabem argumentar. Eles dizem que Cristo volta depois da grande tribulação. Esses são os mais perigosos. Esses aqui não, irmãos. Por quê? Porque esse aqui você pode até contra-argumentar e convencê-los de que a igreja não vai entrar num período. Mas esses aqui não. Esses são terríveis. Eles têm um argumento muito forte. Como, por exemplo, nós temos os adventistas do sétimo dia, que eles são pós-tribulacionistas. E eles nos chamam de irmãos, e nós chamamos eles de irmão. É uma sutileza terrível. Adventista é seita, sim. Não são evangélicos, não. Então não se iluda. Cuidado com aqueles livros que eles vendem. É perigoso. Os programas dele na televisão é perigoso. Os adventistas dizem o seguinte: não vai existir inferno. Não existe inferno. Para os adventistas, quando Deus julgar a humanidade, quem não for para a eternidade com Deus, será destruído. É a mesma filosofia dos testemunhos de Jeová. Porém, com uma diferença, que os testemunhas de Jeová não aceitam Jesus como Deus. Para o testemunho de Jeová, Jesus é um Deus com letra minúscula, um Deus criado. Já os adventistas não, eles aceitam Jesus como Filho de Deus, como Deus, como aquele que faz parte da Trindade. Porém, tem o perigo de que eles ensinam que nós vamos passar pela grande tribulação, e todos aqueles que morreram sem Cristo serão exterminados. Não vai existir um lago de fogo e enxofre. Não existe um inferno. E nós os chamamos de irmãos. Irmãos? Nós não, né? Eu não chamo. Certa feita eu fui visitar a igreja adventista, porque a gente, quando é jovem, né? Nós somos muito peraltas, né, irmão? E eu não fui diferente dos demais jovens. Eu era muito peralta. E eu, então, resolvi visitar a igreja adventista. Porque eu tinha um amigo meu, que trabalhava comigo, ele era adventista. E ele tinha um argumento muito bom. Ele tinha uma retórica boa. E eu falei, eu vou lá visitar. Puxa, quem sabe, né? É boa a igreja. Aí cheguei lá, sentei-me, culto abençoado, uma palavra muito maravilhosa, coisa santa.
Eu me lembro, foi até aqui, acho que é Pedro Fioretti. E eu entrei lá, que coisa maravilhosa, um culto evangélico, poderoso. Aí no final, estava o líder dele naquele dia, o líder da região, ou era o líder do estado, sei lá, era um medalhão. Aí o sujeito deu a palavra para o medalhão, né? Claro. Quando o medalhão está, a medalhinha fica tudo escondido, né? Aí vem o medalhão, pega o microfone e começa a orar para encerrar o culto. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque somos a única e verdadeira igreja da face da terra. Matou o culto. Matou. Nunca mais eu voltei na Adventista e falei para o meu colega, cuidado, saia disso que você vai para o inferno com eles. E eu perdi a amizade do colega. Tudo bem. Depois apareceu outro colega, Testemunho de Jeová. Outra briga. Esse aí não me levou no Salão do Reino. Aí, em compensação, eu arrumei outro colega da Congregação Cristã no Brasil. Esse me levou umas 3 vezes. E eu falei, saia disso, você vai para o buraco. Irmãos, eu não vou compactuar com esse pessoal. Eu não compactuo. Tem um pessoal aí da congregação que me chama de irmão, eu chamo eles também de irmão por educação. Mas a congregação, por exemplo, não acredita no arrebatamento de igreja, irmão. Para eles são amilenistas. Você sabe o que é um amilenista? Ele não acredita em milênio, eles acham que já estão vivendo o milênio. É isso. Então, são contra tudo que a Bíblia prega e ensina. Pois não. Só eles têm razão. É verdade. Um dos itens é que eles acham que só eles estão certos, né, irmãos? Agora, o que vai acontecer, irmãos? Conforme o tempo vai chegando, nesse período aqui, do capítulo 20 de Apocalipse, ou do capítulo 18, ali em diante, todos vão convergir aqui para o centro. Todos vão convergir para o centro. E aí não importa se é adventista, se é congregacionista, se é testemunho de Jeová, não importa. Todos vão entrar no ecumenismo. Os mormons, vai ser uma salada de religião, irmãos. Ou melhor, de denominações. Você já imaginou um mormon junto com um muçulmano no mesmo lugar? Um hindu almoçando com um presbiteriano? Irmãos, não existe comunhão da luz com as trevas. Por isso que quando todos convergirem para o centro, todos estarão nas trevas. Todos estarão nas trevas. A igreja não. A igreja estará na luz, né, irmãos? Por quê? Cristo volta, nos arrebata, estaremos aqui nas bodas do Cordeiro. Aí sim. Mas quem ficar aqui embaixo, que ficar ligado a esse ecumenismo que está surgindo aqui, que nós já estamos vivendo nos nossos dias, irmãos. Sabe qual o ecumenismo que eu sou a favor, irmãos? Eu, Heleno. Eu sou a favor do ecumenismo branco. Qual que é o ecumenismo branco? Que não envolve as placas das igrejas. Eu amo o meu irmão da Assembleia de Deus. Eu amo o muçulmano que está sendo enganado por Maomé e por Satanás. Eu amo o congregacionista, que ele fala que eu sou primo, estou à margem do caminho. Somos mais primos, somos irmãos agora. Eu ouvi alguém falar que houve uma mudança lá recentemente e eles tiraram esse negócio lá. Nós não somos mais primos, agora nós somos irmãos já. Puxa vida, agora eu estou contente, hein, irmão? Já pensou? Agora nós somos irmãos deles, né? Mas veja bem, eles podem até considerar como irmão, mas eles não te cumprimentam com a paz do Senhor. Eu tenho um lá na firma que eu trabalho que ele me chama de irmão, é mesmo. Ô irmão, irmão para cá, irmão para lá, mas nada de me cumprimentar com a paz do Senhor, nada disso. Agora, quando ele encontra com um outro congregacionista, ele fala, paz de Deus. Aí, quando ele fala bem rapidinho, você já sabe que é cumprimento, né? Paz de Deus.
Aí o outro, amém. Aí fala, esses são irmãos, são da mesma igreja. Você pode observar, irmão, um congregacionista, quando ele encontra outro, paz Deus. Aí o outro, amém. Pronto, é bem rapidinho, né? Que é para ninguém perceber. E diz que não pode escandalizar o evangelho, né, irmão? Por isso que eles não pregam nas ruas, eles pregam só nos aquários, né? Porque eles acham que não deve se pregar nas ruas, não deve se divulgar o evangelho abertamente, porque Jesus disse que não deveria fazer isso nas ruas, para não achar que é orgulho, para dizer que é hipócrita, né, irmãos? Então eles não pregam. Então eles vão nos aquários, nas igrejas, pegam os crentes novos convertidos e vão enganando até tirar fora da igreja. E também velhos. Eu conheci crentes velhos aqui da nossa igreja, diácono, que embarcou na deles, foi embora. Que era até meu amigo. E foi embora, sumiu. Diácono aqui da nossa igreja, irmãos. Levou a família toda, uma maravilha. Está lá. E eu conheci muitos deles que quiseram me levar. Bom, mas voltando aqui. Então, irmãos, a irmã tem razão. Toda seita, não, a nossa tem razão. Se a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil começar a dizer que só nós temos razão, pode sair fora dela, porque é uma seita. Se o presidente da Nacional publicar um artigo no Aleluia, declarando que a partir de hoje a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil é a única denominação certa no mundo, eu deixo de ser presbiteriano renovado. Deixo imediatamente, eu não faço mais parte do quadro de membros da Igreja Renovada. Isso é inadmissível. Por quê, irmão? Nós não somos a única denominação verdadeira. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é o único corpo verdadeiro que pode salvar e transformar o homem. Mas nenhuma placa pode salvar o homem. Nós militamos dentro desta organização porque entendemos que ela é aberta para o evangelho. E quando batizamos uma pessoa, perguntamos a ela: você promete ser fiel a Deus e à Igreja Renovada enquanto esta for fiel à Bíblia? E a pessoa responde: sim. Então batizamos. Aí de repente a Renovada fala: não, eu não sou mais fiel à Bíblia, nós somos a única denominação verdadeira. Sai do meio dela, povo meu, porque você vai junto com ela para o buraco. Né, irmãos? Então, a minha âncora, irmãos, a minha âncora está em Jesus. Para onde Jesus for, eu vou. Para onde a Igreja Renovada for, eu vou analisar. Espera aí, está indo para cá, Será que é boa? É bom isso? Vai produzir frutos para o nome e glória do Senhor Jesus? Vai, então vamos. Mas não, vai produzir só frutos para a IPR? Então não serve. Só vai exaltar o nome do presidente nacional? Então não serve. Só vai exaltar o nome da placa da igreja? Então não serve. Irmãos, uma igreja, quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. A igreja tem que ser constituída de vidas. Aqui fala de pessoas que na grande tribulação foram degoladas, perderam os seus pescoços por causa do testemunho de Jesus. E aqueles que se reuniram com o anticristo contra a cidade santa, que foram invadir para destruir Israel, eram aqueles que faziam parte dessa comunidade de ecumênicos, que não tem Jesus como centro. O pastor falou aqui, na última, se não me engano, terça-feira, que nós devemos ser o quê, irmãos? Cristo-cêntricos. É isso, é fácil. Então o irmão põe na sua cabeça: você é cristocêntrico. Cristo é o centro da sua vida. Se você estiver arraigado, estiver alicerçado nesta palavra de que Jesus é o centro da sua vida, você irá subir no arrebatamento. Você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte da família de Deus. Muitas pessoas não vão entender isso hoje, talvez por culpa
desses líderes que querem estar à frente, dizendo que eles são o tal. Então esconde a verdade evangélica, a pureza do evangelho. E vão entrar na grande tribulação e vão ter que perder o pescoço para serem salvos. Irmãos, e quantos líderes que hoje dizem, grandes líderes, vão para o inferno, porque simplesmente esconderam a palavra, a verdade. Quantos líderes, pastores, bispos, apóstolos e bispas e pastoras vão para o inferno, porque escondem a verdade das suas ovelhas? E muitos irão fazer acordos, vão estar em comunhão com o falso profeta e com o anticristo, e vão conduzir o rebanho em direção ao falso profeta e ao anticristo. E aí, quando a igreja for arrebatada, que eles abrirem os olhos, eles vão ver que eles já estão no poço sem fundo, no abismo, e muitos dos membros deles vão abrir os olhos e vão sair fora, mas aí já foi arrebatada a igreja, não terão mais chance, e aí terão que perder o pescoço para poderem serem salvos. Vão pagar um preço muito mais alto do que deveria ser pago. Hoje nós sofremos como cristãos. Não é difícil ser crente, irmãos? Ou será que só eu acho difícil? Eu acho difícil ser cristão. Alguém falou para mim hoje, Heleno, é difícil ser crente. Eu falei, não, ser crente é fácil. Coisa boa ser crente, né, irmão? Difícil é ser cristão. Difícil é ser cristão. Você quer achar difícil? Não vou dizer aqui os irmãos, não posso julgar, mas difícil é ser cristão. É difícil demais. Eu estava lendo hoje uma matéria na defesa da fé. Os irmãos que assinam devem ter recebido, já devem ter lido também. De 3 ou 4 famílias de pastores lá no Turcomenistão, Turquidistão, se não me engano. É um país que era satélite da União Soviética, era um país que fazia parte da União Soviética. E é um país que tem 60%, desculpa. A metade do país é muçulmano e a outra parte é ortodoxa. São as duas únicas religiões que são oficializadas no país. Ou você é muçulmano ou ortodoxo. E se você for evangélico, você é marginal. Você está marginalizado. E esses 3 pastores, ou foi 4 pastores, foram presos por causa da fé deles. Perderam suas casas, que compraram, que estavam pagando seus apartamentos, estavam pagando em dias, e perderam por causa do amor a Cristo. E um dos guardas disse assim, olha, vocês são um povo que nós não precisamos dentro do nosso país. E a notícia que se tem é que eles foram embora do país, porque eles iam matar eles. Então, irmãos, na grande tribulação não vai ser diferente. Quem ficar vai passar por esse problema. E aí então vai haver aquela ressurreição, né, irmãos? E Cristo irá inaugurar o milênio. Os irmãos percebam que depois que Cristo voltou com a igreja, vai haver um certo período aqui antes da inauguração do milênio. Por quê? Porque vai haver alguns julgamentos, lá de Mateus 25, não tem lá aquela passagem que ele fala, e reunirei as ovelhas à minha direita e os bodes à minha esquerda, né? E falarei àqueles que estão à minha direita, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqueles que estão à minha esquerda, afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, para o inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. E aí ele dá uma relação, porque tive fome, não me deste de beber, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive nu, não me vestiste, estive preso, não me visitaste. Mas aí ele fala, mas Senhor, aonde nós vimos isso? Quando nós vimos isso? Quando vós não fizestes a esses meus pequeninos, deixaste de fazer para mim. Essa
essa mensagem cabe para nós hoje também? Cabe, ajuda. Nós devemos então ser solidários, termos uma ação social forte, devemos. A igreja não é salva pelas obras, mas ela deve agir na área social de uma forma concreta. A igreja não pode ter a sua visão fechada para a área social. Mas esse pré-julgamento aqui, irmãos, que vai ser um julgamento assim para aqueles que ressuscitarem aqui, né? Mas os outros mortos, ou melhor, voltando aqui, e vi tronos e assentaram-se sobre, no versículo 4, e vi tronos e assentaram-se sobre o trono aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses aí são aqueles lá de Mateus 25 que vão ressuscitar, e os outros irão ser afastados, irão ser jogados no inferno, né? Não vão ressuscitar, vão estar mortos lá. Aqui diz no versículo 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, na primeira ressurreição, todo este povo irá entrar no milênio. Vai ser nesse período, depois que Cristo voltou, acabou com o Armagedon, jogou o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, prendeu Satanás no abismo. Então vai haver aqui um ajeitamento das coisas, né? E então o milênio será inaugurado. E o milênio vai ser algo, né, irmãos, extraordinário. No milênio nós vamos ter realmente paz, segurança, prosperidade, tudo que nós não temos hoje, nós teremos no milênio. Tudo que para nós hoje é esperança. O pastor costuma dizer aqui, né, irmãos, que nós vivemos hoje numa plena, como é que fala mesmo, revelação, é verdade? Mas hoje nós vivemos esta revelação que nós já temos do Velho Testamento e do Novo. E agora, ele já falou isso também, que esperamos o quê? Uma nova, a revelação do milênio. Onde nós viveremos 1000 anos ao lado do Senhor, reinando como esposa do Cordeiro, como esposa do Rei, a igreja que vai estar reinando com Cristo. Agora, continuando aqui nessa passagem, no capítulo 20, do versículo 7 em diante, o diabo será solto, Satanás será solto, haverá outra vez uma grande revolução no mundo, ele vai unir as nações contra o Senhor. Aqui fala, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra. Irmãos, imaginem, o povo vai viver um período de 1000 anos, as nações vão ter um período de 1000 anos de paz, de riqueza, de prosperidade, de justiça social, não vai haver miséria. Mas no entanto, quando Satanás for solto da prisão, ele irá enganar milhares de pessoas. A Bíblia fala que eles vão subir sobre a largura da terra, ou seja, todos irão convergir novamente para o Oriente Médio, aonde vai estar a cidade do grande rei, o trono do Senhor Jesus, e todos irão enganados por Satanás, todos aqueles que quiserem seguir, né, irmãos, irão chegar ali e irão tentar outra vez derrubar Jesus do trono. Como pode isso, né, irmãos? Irmãos, tem uma série de análises em cima disso tudo. Eu não vou fazer isso, porque primeiro que nosso tempo não dá, né, irmãos? E
E talvez a coisa seja muito, né? Surge muito debate. E isso aí, no nosso tempo não dá, infelizmente não pode, né, irmãos? Mas a coisa aqui vai muito mais profunda do que essa leitura que nós estamos fazendo aqui, irmãos. É extraordinário. Eu lembro que quando eu comecei a estudar essas questões escatológicas, irmãos, eu comecei a estudar Abraão de Almeida, né? E nós estudávamos Abraão de Almeida e tal, e uma mensagem muito boa, um bom escatologista, trabalhou em cima de muitas profecias bíblicas e tal, porque toda a escatologia, irmão, gira em torno da palavra profética da Bíblia. Mas nós devemos começar como se começa uma construção, pela base. E posteriormente eu comecei a ler outros autores que até um certo ponto caminhavam junto com Abraão de Almeida. Posteriormente, e depois eles saíam um pouco, se distanciavam um pouco na questão da profundidade. Então Abraão de Almeida dava uma base boa, excelente. Depois, esses outros autores que eu comecei a pesquisar, que aí você vai aguçando, né, irmãos? Você vai aguçando o interesse pelo assunto. Escatologia é como, sei lá, comer um pote de sorvete. Você vai comendo e vai gostando, né? E se for de chocolate, quem gosta de chocolate aí vai se afundando, né, irmãos? Não é verdade? Quando você menos espera, acabou o sorvete. Aí você corre para comprar mais. Não é isso? Então, a escatologia é assim, irmãos. É como você senta e começa a ler e passa a hora, passa 1, 2, 3 horas, você está lendo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Aí você tem que parar, mas você não se conforma que tem que parar, porque senão não dá. Aí você para. No outro dia, a primeira coisa que você quer fazer quando chegar em casa é ler outra vez escatologia, e vai lendo, e vai lendo. E aí você encontra um outro autor, aí você vai ver, puxa, qual que é a opinião dele? Aí você vai lá e destrincha. E aí eu comecei a fazer isso, aí eu procurei um outro autor, para não ficar balizado somente em uma ideia. E aí esse outro autor foi paralelo a Abraão de Almeida, mas de repente ele fez isso aqui. Aí eu até me escandalizei. Mas que negócio é esse? Quantas coisas são essas? Eram novidades para mim. Mas aí o meu escândalo ficou na letra, né, irmãos? Aí eu peguei e falei, não, peraí, deixa eu ver qual é o fundamento disso. Aí comecei. E aí, irmãos, subimos mais um pouco. Aí, outros autores. Aí a coisa vem mais pesada. Quando você chega lá na laje, irmãos, você já está, né? Mas é assim, escatologia, irmãos. A gente lê aqui: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Gog e Magog está lá em Ezequiel, uma profecia lá em Ezequiel, que aí entram dentro das análises dos teólogos aí, alguns escatologistas, outros não, e colocam essa batalha de Ezequiel numa certa posição na história. Nós não vamos entrar no mérito agora. E aqui em Apocalipse aparece outra vez o nome Gog e Magog. E o que é isso? Então exige-se uma análise muito profunda para que nós tenhamos compreensão disso, né, irmãos? Bom, de forma que eles saíram na largura da terra em direção ao Oriente Médio para poder destruir o arraial dos santos, a cidade amada. Mas o que aconteceu, irmãos? Desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta, e de dia e de noite, serão atormentados para todo sempre. Onde a besta e o falso profeta já estão. Interessante, né, irmãos? Que a Bíblia não fala aqui sobre que o diabo vai passar no juízo final. Não é isso? Ela fala que quando cai fogo do céu, o diabo foi preso, né? E foi lançado já direto. Por quê, irmãos? Porque Satanás já está julgado. E ele já sabe qual que é a sentença dele. O Satanás sabe que essa palavra está escrita na Bíblia, irmãos. Ele sabe disso. Tem muitos crentes que não sabem disso. Tem muitos crentes que estão na igreja que nunca leu isso aqui, irmãos. Olha,
E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Mas o diabo sabe. E é por isso que o diabo vive querendo enganar os cristãos para tirar da igreja e levar para o mundo e destruí-los. Sabe por quê, irmãos? Porque ele sabe que todos que estiverem fora dos caminhos do Senhor Jesus serão lançados no lago de fogo e enxofre junto com ele. E lá no lago de fogo e enxofre, irmãos, ele não vai reinar. Ele vai ser tal qual é aquela pessoa que vai estar no fogo queimando também. E ele sabe que esse fogo não é como os adventistas ensinam, que a pessoa vai ser exterminada. Não, é um fogo onde o bicho não morre e aonde não se consome. O bicho não morre. Eu me lembro de um livro que eu li, irmãos, de uma irmã que foi ao inferno. E ela viu lá no inferno várias celas, e dentro dessas celas, pessoas lá dentro. E aí a pessoa tinha um corpo normal, daqui a pouco vinha uma espécie de um fogo, consumia a pessoa dos pés à cabeça, num gemido terrível, que ela não sabia, ela disse que ela não sabia nem como expressar aquele gemido, que era uma coisa terrível. E quando aquela pessoa restaurava, aquele corpo restaurava, aí surgiam bichos de dentro do corpo da pessoa, que entrava e saía, eram vermes, e aquele bicho não morre, ele vai estar lá junto com essas pessoas no lago de fogo e enxofre, eternamente. E entramos no juízo final. E então chegou lá o grande trono branco. Todo o sistema, irmãos, que nós já conhecemos até hoje, já está terminado, não vai mais existir. Nós vamos sair do milênio, nós já vamos estar com Cristo, já estamos reinando com Cristo, e aí vai chegar lá o dia do grande trono branco, né, irmãos? O dia do grande trono branco. Eu não sei como é que faz um trono, irmão, mas vamos dizer que seja assim, né? Lá vai estar o Senhor sentado e irá julgar todos, desde o começo da história até aquele dia. Todos que não se dobraram diante dele, todos que não aceitaram a Jesus como Salvador, todos que não seguiram conforme a sua lei e a sua vontade. E diz aqui no final aqui: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Vai haver a segunda ressurreição, né, irmãos? A segunda ressurreição. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, ou seja, ricos e pobres. Pobreza não leva ninguém para o céu, irmãos? E nem riqueza leva ninguém para o céu. Diz aqui o apóstolo que ele viu grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém, irmãos? Então, trate de ter o seu nome escrito no livro da vida hoje, para nunca, irmãos, ter que concorrer no dia do juízo e
para o lago de fogo e enxofre. E vai mesmo. Não serão consumidos, irão passar por toda a eternidade. Irmãos, tem outras análises aqui? Tem, irmãos. Tudo tem motivo de análise, né, irmãos? Mas nós não vamos fazer isso porque nosso tempo não dá. Agora, eu aconselho aos irmãos, não se contente somente com essas palestras aqui. Procure livros de bons autores que possam te ajudar a compreender escatologia. Agora, não espere que você vai começar a ler hoje, daqui uma semana você vai entender tudo isso, irmão. É difícil, é complicado. Tenha paciência. O leitor é aquele que tem paciência. Ele vai lendo aos poucos, vai se alimentando tanto da Bíblia como de outros livros, né, irmãos? Devemos não somente ler a Bíblia, devemos ler a Bíblia primeiro, depois ler outros livros, para podermos ter ajuda, né, irmãos? Para termos um crescimento. Na semana que vem, nós vamos ver sobre o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Depois nós vamos ver aqui o final, né, irmãos, no capítulo 22. Como o pastor disse, por exemplo, aqui no capítulo 18, 19, nós já estaremos aonde, irmãos? Na Jerusalém celestial, na nova Jerusalém, né? E no entanto ela aparece só lá no capítulo 21, do versículo 9 em diante, né? Mas a igreja, quando for arrebatada, ela já vai para a Jerusalém celestial. E nós iremos passar o milênio na Jerusalém celestial, reinando com o Senhor, né? Será a nossa morada. E é algo extraordinário. Semana que vem nós vamos estudar sobre essa cidade. É uma cidade fantástica, né, irmãos? Não existe nada igual. O apóstolo João deu uma ideia aqui muito fraca, né, irmãos? Porque era aquilo que a mente dele podia dizer. Mas eu creio que a Jerusalém celestial é 1000 vezes, muito mais do que o apóstolo João apresenta aqui em Apocalipse. Deve ser algo maravilhoso, irmãos, que nós não podemos perder. Nós temos chances de sermos moradores, cidadãos da Jerusalém celestial. Isso que será importante. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé, vamos orar encerrando este culto.